Você sabia que existe uma relação entre as fortes chuvas do período de verão, né, esse fenômeno climático, com as duas hipóteses fundamentais da psicanálise? Eu estou com um livro aqui do Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise, Introdução à Psicologia Psicanalítica, da editora Imago Editora, da Universidade de São Paulo. Eu tenho esse livro aqui em PDF também. Eu, como um escritor, também prezo pelo direito autoral dos outros, né, gente? Por favor. Então, eu compro o livro físico e depois eu mesmo transformo ele em PDF para quando eu quiser acessar, eu ter essa ferramenta mais prática. Então, esse é o livro do Charles Brenner, olha lá, Noções Básicas de Psicanálise. Então, vamos entender primeiro o conceito e depois comparar o que tem a ver com essa questão que eu levantei aí das chuvas. Vou colocar aqui na página 7. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui na página 17, exato. Então, vamos. Duas hipóteses fundamentais. Então, o que é essa hipótese fundamental aí da psicanálise? A primeira, gente, ó, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui o. Vamos lá. Comecemos pelo princípio do determinismo psíquico, né? Então, ó, nesse sentido, o sentido desse princípio é o de que na mente, assim como na natureza física que nos cerca, nada acontece por acaso ou de modo fortuito. Cada evento psíquico é determinado por aqueles que o precederam. Então, aqui é o seguinte: determinismo psíquico é a compreensão que nessa funcionalidade, né, da mente, né, a estrutura mental, ela existe uma capacidade de guardar informações e de processar comportamentos. Vamos pegar um exemplo prático. Então, se você pega uma pessoa que é calma, né, uma pessoa que é tranquila, aí certo dia na empresa ela estourou, falou palavrão, e você fala: nossa, a pessoa nunca foi assim. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, né, nesse exemplo hipotético, né, a pessoa, vamos imaginar, estava sofrendo abuso lá no trabalho, pressões, aí ela reprimia, ela guardava, ela recalcava esses sentimentos, esses pensamentos, né, essas emoções, e aí teve uma hora que ela estourou. Então as pessoas, no primeiro momento, vão falar: nossa, ela estourou. Por quê? Não, ela já estava estourando. Só que naquele momento foi onde ela liberou, ela soltou aquilo que ela já vinha acumulando. Então, determinismo psíquico, como aqui o texto fala, é que nada acontece por acaso. Não foi por acaso, ele não ficou bravo por acaso. Ele só representou um comportamento de algo que ele já acumulava. E aqui no texto, olha lá, já apresenta assim como na natureza física. Galera, o que é isso? Na natureza física, é exatamente esses elementos da. Deixa eu até pegar aqui, eu tenho em aberto. Por exemplo, ó, eu estou aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Né? Eu estou gravando o vídeo hoje no domingo, 5 de fevereiro de 2023. E aqui eles já estão falando como vai ser o dia de hoje, um tempo para os próximos dias. E como que vai ser esse tempo, gente? Aquilo que a gente já sabe nesse período de verão. Pelo menos nos centros urbanos, né, aqui no estado de São Paulo, em boas cidades, muita chuva, possibilidade de alagamento, queda de árvore, queda de barranco. Então, a gente está falando de vários elementos aí que envolve esse fenômeno. Para quem estudou geografia, com certeza vai lembrar que a gente aprendeu que as chuvas são formadas pela água evaporada dos rios, dos lagos, oceanos e também do solo. Então, esse é um ciclo natural que ocorre todo ano, mas no verão
o ar fica mais quente e se torna capaz de armazenar o vapor da água, ou a umidade, né, em larga escala. Então, é, naturalmente, por causa desse fenômeno do verão, de estar mais quente, a resposta climática é essa. Então, o que a gente poderia comparar? Que sim, verão vai ser assim, será assim, e as cidades, boa parte das cidades, elas não são preparadas para isso. Por quê? Porque se a gente fizer um contexto, uma linha do tempo, a gente vai perceber que não existia, boa parte da cidade não tem uma estrutura urbanística adequada, né? Ninguém estruturou as cidades, vamos montar aqui a cidade, vamos ver o relevo, né? As cidades foram crescendo, montando, e não se teve aí esse elemento de como, num período desse, como se trabalhar esses altos volumes, volume de água, de chuva. Outro exemplo, por exemplo, nas favelas brasileiras, a ocupação ou invasão de áreas, de morros, né, onde vai sempre tratar esses elementos. Então, o que a gente observa? Que sim, a chuva, a forte chuva, o período de verão, é uma questão climática, e ao mesmo tempo a gente tem uma questão humana, uma questão urbanística, né, que também não favorece. E isso a gente está falando de algo que demora. Ó, eu vou dar um exemplo aqui da cidade que eu moro em Ferraz de Vasconcelos. Vou dar um exemplo muito interessante. Deixa eu abrir aqui o Twitter. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa prefeita, já apareceu aqui. Né? E eu estou gravando esse vídeo até para fazer um paralelo com isso. Então, por exemplo, eu moro aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos há um bom tempo. Olha que interessante, ó, a prefeita Priscila Gambale colocou aqui, ó, hoje, 2 de fevereiro de 2023, até o fechamento do mês passado, já pagamos mais de 56 milhões de dívidas. No mês de janeiro, foram mais de 5 milhões pagos em contas atrasadas por erros do passado. Ferraz nos trilhos do desenvolvimento e da responsabilidade fiscal. Por que eu estou compartilhando isso? Porque, por exemplo, eu ouço as pessoas falarem isso. Aqui a cidade, o governo não faz nada, a prefeita não faz nada. Olha, quantos anos tem chuva e não é feito nada. Né? Então, isso é senso comum. Né? É a população soltando, desabafando num primeiro momento, mas esse desabafo, ele foge essa linhagem. Então, por exemplo, né, quando a gente vê um montante de dinheiro desse, de dívida, de gestão passada, que poderia sim ser algo que poderia ser trabalhado aqui nos piscinões da cidade, na estrutura urbana, né? A minha cidade, a primeira cidade que tem uma secretaria de favelas, que já poderia adequar os moradores. Então, assim, não tem como pegar esse padrão e lançar e jogar e falar. No caso da cidade, por exemplo, a gente tem essa estrutura de dívidas. Aqui a cidade de Ferraz de Vasconcelos foi a primeira vez que teve um deputado estadual que se tornou deputado federal, que é o Rodrigo Gambale. Então a cidade consegue ter mais verbas estaduais e federais. Então é muito interessante quando a gente faz um paralelo, quando a gente consegue compreender que as ações elas não são pontuais. Olha, aconteceu, né? Então aconteceu por causa de vários elementos. O elemento da própria natureza, o elemento das próprias cidades não terem uma estrutura urbanística, não ter uma cultura de urbanismo na nossa cidade. No caso da minha, de ser uma cidade com governos anteriores que não tiveram aí essa capacidade econômica de se organizar e houve dívida. Então, é essa questão. Os fenômenos psíquicos, né, da hipótese fundamental da psicanálise. Eu falei da primeira, por exemplo, a segunda, né, porque são duas hipóteses fundamentais na psicanálise, é que existe um processo mental inconsciente. No caso da sociedade em geral, a gente poderia fazer um paralelo, que é isso, as pessoas começam a se comportar de forma inconsciente. Né? Então, quando vê a chuva, vê um alagamento, vê, né? Então começa a falar, tá vendo, ó, ninguém faz nada,
né, vira algo, uma reclamação sem dados, muitas vezes, que precisa ser considerado, sim. Né? Então, é esse elemento. Na questão da psicanálise, dessa teoria, os processos mentais, do determinismo psíquico, eles acontecem porque algo aconteceu anteriormente. Na questão dessa reflexão que eu estou fazendo com as chuvas são fenômenos climáticos que envolve também essa questão urbana de cada cidade, da realidade política de cada cidade, no caso da minha também, essa questão de gestão pública, né? São elementos aí que vale a reflexão, por isso que eu estou fazendo aqui para você, espero que de alguma forma possa servir. E além disso, que vale muito a pena, por exemplo, vou compartilhar aqui de um parceiro, estava aqui no meu Instagram, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. O Teteco Vereador, ó. O Teteco, vereador muito atuante aqui, por exemplo, ele é um cara que fica conscientizando os moradores disso aqui, ó. Ó, lixo inapropriado, ó, lá, entulho, né? Então a gente está falando dessa parte de lixo. Eu sempre acompanho aqui o trabalho, aqui, ó. Limpeza urbana, então, assim, os moradores fazem a questão do entulho em local inapropriado, não faz o descarte correto, aí, né, tem que ir lá limpar. Aqui foi uma outra questão, deixa eu ver, eu tinha visto uma outra aqui dele. Aqui, ó. Ó, lixo em frente ao equipamento de esporte, é vereador. Então, esse é um outro elemento que muitas vezes a população não quer ver, né? Porque a população está fazendo como? Está descartando de forma correta, né? Então a gente sabe que não, gente. Em qualquer cidade a gente sabe que as pessoas jogam lixo no lixo, né? Jogam lixo no dia que não é para jogar. Aliás, jogam lixo, não jogam lixo no lixo, né? Ou no período que passa o caminhão não colocam nos dias adequados. Essa questão dos entulhos, né? De ponto de lixo viciado, descarto em qualquer lugar. Então, olha quantos elementos a gente tem para pensar e comparar e compreender que sim, a chuva é um fenômeno natural, a cidade tem a sua estrutura urbana, que precisa sempre se adequar a esse elemento, e a população também tem o seu papel. Está dado o recado, a reflexão, espero que de alguma forma possa auxiliar aí como um pensamento para a gente enfrentar todos esses momentos aí. Grande abraço.